Olá, eu sou Pedro Martelã do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje, vamos explorar a profunda jornada dos escolhidos e a necessidade de se afastar de amigos e familiares que não compreendem ou apoiam esse caminho divino. Vamos refletir sobre como as relações podem influenciar nosso propósito espiritual e como é crucial discernir quando é hora de se distanciar para seguir adiante em nossa missão. Você está pronto para descobrir como essa separação pode ser um passo necessário para o crescimento espiritual? Então, continue assistindo. Enquanto isso, me conte nos comentários sobre suas próprias experiências em lidar com relações que não servem ao seu propósito. Estou curioso para saber o que você tem vivido. Se você acredita que este vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com eles e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. E por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Quando falamos sobre o chamado divino, é importante reconhecer que esse chamado não é apenas uma ideia abstrata ou uma sensação passageira. É uma força poderosa que ecoa em nosso interior, muitas vezes exigindo uma resposta ativa. Para os escolhidos, esse chamado pode surgir de formas diversas: uma intuição profunda, uma série de coincidências significativas ou até mesmo uma inquietação persistente que não nos permite descansar até que respondamos. Mas o que significa realmente atender a esse chamado? Significa, em muitos casos, uma jornada de transformação que começa com a ruptura de velhas estruturas. A zona de conforto, com sua familiaridade e segurança, pode se tornar uma prisão, limitando nosso potencial e nos afastando da verdadeira expressão do nosso ser. É aqui que a verdadeira mágica acontece. Quando decidimos seguir essa voz interna, percebemos que o que antes parecia um espaço seguro começa a se transformar em um território que sufoca nossos sonhos. Esse processo de deixar para trás o que nos é familiar pode ser uma experiência intensa. Ele exige coragem e fé. É um chamado para desafiar as expectativas e os limites que, por muito tempo, definiram quem somos. No entanto, o que muitos não percebem é que essa separação, embora dolorosa, é também uma oportunidade para crescer. Ao nos afastarmos de relações que não mais nos servem, abrimos espaço para que novas conexões possam entrar em nossas vidas, conexões que refletem nossa verdadeira essência e o que estamos destinados a realizar neste mundo. Imagine a jornada de um pássaro que aninha suas penas em um ninho seguro. A cada dia, ele observa o céu através da abertura, sonhando com a liberdade que está além de suas paredes confortáveis. Mas, para voar, é preciso deixar o ninho. Assim como o pássaro, muitos de nós somos chamados a romper com as amarras do que é familiar. E essa ruptura não é apenas uma questão de distância física, é também uma mudança energética que ressoa nas profundezas de nossa alma. Este processo de transformação pode nos fazer sentir vulneráveis, mas é exatamente nesse estado de vulnerabilidade que começamos a nos conectar com nossa verdadeira força. Somos confrontados com a pergunta: o que eu realmente quero? Essa pergunta se torna um guia em momentos de dúvida. Ao nos afastarmos, temos a oportunidade de refletir sobre nossas aspirações mais profundas e sobre o que estamos dispostos a fazer para manifestá-las. Além disso, o afastamento muitas vezes nos ajuda a entender a verdadeira natureza das relações que cultivamos. É comum, ao olharmos para as dinâmicas de amizade e familiaridade, perceber que algumas dessas conexões podem estar ancoradas em padrões de comportamento que não mais nos representam. Algumas relações podem ter sido alimentadas por carências ou expectativas, e ao nos afastarmos, temos a chance de reformular nosso círculo social, permitindo que apenas aquelas que ressoam com nosso novo eu permaneçam ao nosso lado. Conforme avançamos nesta jornada, é essencial que nos lembremos de que o chamado divino muitas vezes nos leva para fora do caminho que a sociedade considera normal. Os escolhidos são aqueles que se atrevem a ouvir e a seguir essa voz interna, mesmo quando ela os separa do que é familiar. A jornada do escolhido é única, e cada passo dado em direção ao desconhecido é, na verdade, um passo em direção à autodescoberta
e a verdadeira expressão de nosso propósito. Ao olharmos para a figura de Abraão, encontramos um dos exemplos mais emblemáticos de obediência e fé em toda a tradição espiritual. Abraão foi chamado para deixar sua terra natal, sua família e tudo o que conhecia, a fim de seguir uma promessa divina que, na época, parecia quase impossível de ser compreendida. Essa narrativa não é apenas uma história antiga. Ela ressoa profundamente nas almas dos escolhidos, ilustrando o sacrifício, que muitas vezes é necessário para atender ao chamado do divino. Imagine por um momento o peso dessa decisão. Abraão não apenas deixava para trás a segurança de sua casa, mas também se afastava de um círculo de relacionamentos que moldaram sua identidade e suas crenças. Essa transição exigiu uma coragem extraordinária. Uma coragem que muitos de nós podemos sentir quando enfrentamos a necessidade de nos distanciar de relações que não mais servem ao nosso propósito. Através da história de Abraão, aprendemos que a verdadeira obediência não se resume a seguir regras. Trata-se de ouvir uma chamada interior e ter a coragem de agir, mesmo quando o caminho à frente é incerto. A obediência de Abraão não foi apenas um ato de fé, foi uma manifestação de confiança nas promessas de Deus. Essa confiança se reflete em nossa própria jornada, onde somos frequentemente desafiados a confiar na direção que recebemos, mesmo que ela nos leve a lugares desconhecidos. Cada passo que Abraão deu em sua jornada simbolizava não apenas a sua busca por um novo lar, mas também sua busca por uma conexão mais profunda com o divino. Ele sabia que cada sacrifício que fazia o aproximava de sua verdadeira missão. E assim, a cada nova etapa ele encontrava uma nova compreensão de si mesmo e de seu propósito. Muitos escolhidos, ao seguirem seu próprio caminho, podem encontrar resistência e incompreensão daqueles que amam. As pessoas à nossa volta podem não entender a razão pela qual escolhemos nos afastar, ou porque estamos prontos para deixar para trás a segurança do conhecido em busca de algo que ainda não podemos ver. Assim como Abraão, precisamos nos lembrar de que, por trás de cada desafio, há uma promessa maior que nos aguarda. É um lembrete poderoso de que a separação de certas relações é, muitas vezes, uma condição necessária para o nosso crescimento espiritual. Esse afastamento não é um ato de rejeição, mas sim uma expressão de amor por nós mesmos e pelo nosso propósito. O que Abraão nos ensina é que, ao obedecermos a um chamado divino, estamos, na verdade, dando espaço para que algo novo e belo se manifeste em nossas vidas. E assim como Abraão foi recompensado por sua fé, também nós encontramos recompensas em nossa própria jornada ao abraçar a incerteza e confiar na visão que nos foi dada. Entender esse exemplo também nos convida a olhar para nossas próprias vidas e a refletir sobre como podemos viver essa obediência ao chamado. Quais são as áreas em que precisamos deixar de lado as expectativas alheias? Onde precisamos abrir mão do conforto temporário para nos lançarmos em direção ao nosso propósito mais elevado? A história de Abraão nos encoraja a cultivar essa coragem e a reconhecer que, mesmo quando a jornada parece solitária, estamos sendo guiados e sustentados por uma força maior. Uma das verdades mais significativas que podemos reconhecer é a importância de estarmos alinhados com as fases da vida. A vida é uma dança constante entre evolução e transição, e cada fase traz consigo novas lições, desafios e oportunidades. A capacidade de discernir onde estamos nesse fluxo e como isso se relaciona com as nossas relações é fundamental para a realização do nosso propósito divino. Estar alinhado espiritualmente significa mais do que simplesmente seguir um conjunto de crenças ou práticas. É um estado de ser que nos convida a estar conscientes do que acontece ao nosso redor e dentro de nós. Quando nos tornamos mais atentos a nós mesmos e ao nosso caminho, começamos a perceber que algumas relações podem não mais servir ao nosso crescimento. Isso pode ser difícil de aceitar, especialmente quando essas conexões têm um papel significativo em nossa história. No entanto, o que muitos não percebem é que cada fase de nossa vida pode exigir diferentes tipos de suporte e energias. Por exemplo, durante períodos de intensa transformação pessoal,
Quando estamos mergulhados em autoconhecimento e crescimento, pode ser necessário nos afastar de pessoas que nos ancoram em padrões do passado. Essas pessoas, mesmo que bem-intencionadas, podem não compreender a profundidade da nossa jornada e, sem perceber, podem criar obstáculos que nos mantêm presos a uma versão de nós mesmos que já não existe. Assim como a natureza passa por ciclos de crescimento e descanso, nós também precisamos reconhecer que há momentos em que precisamos de solitude e introspecção para que possamos renascer e nos reinventar. Vamos refletir sobre isso. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em sintonia com o que estava acontecendo em sua vida? Como isso influenciou suas interações com os outros? Às vezes, essa sintonia pode se manifestar como uma sensação de leveza ou alegria em certas relações, enquanto outras podem começar a nos parecer pesadas ou exaustivas. Essa sensação é uma pista crucial que devemos ouvir, pois o nosso ser sabe quando algo não está mais alinhado com o nosso propósito. Essa busca por alinhamento espiritual também envolve um processo de desapego. Ao deixarmos ir aquilo que já não nos serve, podemos abrir espaço para novas relações que estejam mais em sintonia com quem nos tornamos. É como limpar um jardim. Quando removemos as ervas daninhas, permitimos que as flores e as plantas saudáveis tenham espaço para crescer. As relações que cultivamos devem nos nutrir e nos apoiar em nosso caminho, assim como as raízes de uma árvore que precisam de solo fértil para se desenvolverem. Além disso, é crucial lembrar que estar alinhado espiritualmente com nossas fases de vida também implica aceitar que, assim como nós, as outras pessoas estão em constante evolução. O que pode ter sido uma relação significativa em um determinado momento da vida pode não ter mais o mesmo valor em um novo contexto. Aceitar essa dinâmica é um sinal de maturidade espiritual e emocional. Quando reconhecemos que tanto nós quanto os outros estamos em movimento, ficamos mais abertos a compreender e aceitar as mudanças que ocorrem ao nosso redor. O alinhamento espiritual também nos convida a olhar para os ensinamentos que cada fase traz. Cada experiência e cada relação tem algo a nos ensinar, e quando nos permitimos aprender, transformamos desafios em oportunidades de crescimento. Ao nos distanciarmos de relacionamentos que não mais ressoam com o nosso propósito, temos a chance de encontrar novas conexões que nos impulsionam em direção a nosso destino divino, ajudando-nos a explorar e expandir nossos dons e talentos. Ao longo de nossa jornada como escolhidos, uma das realidades mais desafiadoras que enfrentamos é a incompreensão daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes, as pessoas que amamos, amigos, familiares e até mesmo colegas, podem não compreender o caminho que estamos trilhando. Essa falta de entendimento pode se manifestar de diversas formas, desde comentários duvidosos até críticas abertas. E embora isso possa causar dor e frustração, é fundamental reconhecermos que a incompreensão dos outros não diminui o valor ou a importância de nossa missão. O que devemos lembrar é que cada pessoa está em sua própria jornada, lidando com suas próprias lutas e limitações. O chamado que recebemos é pessoal e muitas vezes único, e isso pode fazer com que aqueles que estão em caminhos diferentes não consigam ver a imagem maior da nossa vida. Essa diferença de perspectiva é natural e, em muitos casos, necessária. Afinal, a diversidade de experiências e visões de mundo enriquece nosso entendimento coletivo sobre a vida. Por outro lado, é importante estar ciente de que algumas pessoas podem sentir-se ameaçadas pela transformação que observam em nós. Às vezes, a evolução de uma pessoa pode refletir as próprias inseguranças de outra, e em vez de apoiarmos uns aos outros, podemos encontrar resistência e até hostilidade. Essa dinâmica é uma parte comum da experiência humana, mas como escolhidos, devemos permanecer firmes em nosso propósito, independentemente da reação dos outros. Lembre-se da história de Jesus, que enfrentou incompreensão e rejeição, mesmo entre aqueles que mais amava. Seus ensinamentos eram revolucionários, desafiando normas e expectativas sociais, e isso gerou resistência em muitos. Da mesma forma, nossa jornada pode desafiar a compreensão de outros.
Mas isso não significa que estamos no caminho errado. Em vez disso, é um sinal de que estamos abrindo novas possibilidades e revelando verdades que podem ser desconfortáveis para aqueles que ainda não estão prontos para aceitá-las. É nesse ponto que a autoconfiança e a conexão com o nosso propósito se tornam vitais. Quando estamos alinhados com o que somos e o que estamos aqui para fazer, as opiniões alheias tendem a ter menos impacto sobre nossa trajetória. Aprendemos a valorizar nossa voz interior e a confiar que estamos sendo guiados por forças além de nós mesmos. Essa confiança não significa que não sentiremos dor ou tristeza pela incompreensão. Significa que somos capazes de nos manter firmes em nossa verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece duvidar. Conforme navegamos por essas águas desafiadoras, é fundamental encontrar e nutrir um círculo de apoio que compreenda e ressoe com nossa jornada. Esses são os aliados que vão caminhar ao nosso lado, celebrando nossas vitórias e nos sustentando em momentos de dificuldade. Criar conexões com outros que compartilham experiências similares pode ser uma forma poderosa de validar nossas emoções e fortalecer nosso senso de propósito. Além disso, essa incompreensão também pode servir como um convite à compaixão. Muitas vezes, quando somos confrontados com a resistência dos outros, é uma oportunidade para nos lembrarmos de que cada um está em seu próprio estágio de compreensão. Podemos ser faróis de luz, não apenas em nossas próprias vidas, mas também na vida dos que nos rodeiam, mostrando que é possível seguir o caminho do coração e da verdade, mesmo diante da adversidade. Essa atitude compassiva pode transformar a maneira como lidamos com a incompreensão, permitindo-nos ser um exemplo de amor e aceitação, mesmo nas situações mais desafiadoras. Neste espaço sagrado, refletimos sobre a importância de nos afastarmos de relações que não nos servem. A beleza do chamado divino exemplificado por Abraão, a necessidade de estarmos alinhados com as fases de nossa vida e a realidade da incompreensão de nosso caminho. Ao encorajá-los a se conectarem com suas próprias experiências e a explorarem seu potencial oculto, espero que vocês se sintam inspirados a seguir em frente em suas jornadas espirituais. Lembre-se, escolhidos, que cada passo que vocês dão em direção ao seu propósito é um passo em direção a um futuro mais brilhante, não apenas para vocês, mas para todos que estão ao seu redor. Que a coragem, a compaixão e a conexão com o divino os guiem em cada desafio, em cada separação e em cada nova etapa de sua vida. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada. Até a próxima.